Oh, glória! Aleluia! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aproximadamente meio-dia e 10. É sempre o horário que eu inicio as lives todos os dias. Quando eu não abro live nesses horários, possivelmente à noite eu estou abrindo live, ou participando com alguns colegas aí na live deles. Nós estamos aqui nessa manhã e eu gostaria de falar na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Sendo inimigos do mundo, por ser amigos de Deus. Sendo inimigos do mundo, por ser amigos de Deus. Sejam bem-vindos. Compartilhe a live. Ajude-nos a cumprir a meta. Curta a live. É uma live de exposição da palavra, dentro de um termo, de uma linguagem bastante simples, pois o interesse é levar a palavra de Deus de uma forma simples que você compreenda a exposição da palavra. Seja bem-vindo, graça e paz a todos, que Deus possa continuar vos abençoando, vos enchendo, vos dando graça, vos dando força. Porque a gente sabe, irmãos, que todos nós temos os nossos conflitos, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas batalhas, Em qualquer âmbito em que nós vivemos na sociedade, em qualquer departamento que a gente venha a ser inserido, haverá dificuldades, haverá barreiras, haverá desafios, E a gente precisa a cada dia ter a paciência, termos a maturidade e o equilíbrio para lidar com todas essas coisas. Porque somos confrontados de fato em todos os momentos. Às vezes somos aprovados. Quando eu falo às vezes somos aprovados, quando se encerra o dia, a gente vai fazer aquela reflexão e a gente fala, consegui vencer mais um dia. E existem momentos da nossa vida durante esse dia que a gente vai fazer uma reflexão de se eu fui reprovado em tal atitude, eu fui reprovado em tal ação. Isso acontece com todos nós. Mas é um desafio. Mas louvado seja o nome do eterno Deus, que segundo a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua compaixão, tem suprido em nós todas as nossas necessidades. Então Deus seja louvado, seja bem-vindos, que Deus possa abençoar a vossa vida, a vossa família. Nunca perca a fé. Deus tem o poder de restaurar vidas. Deus tem o poder de restaurar vidas. Não importa como esta vida se encontra, Deus tem o poder de restaurá-la. Só Deus conhece o homem por dentro, como de fato o homem é. Então só Deus tem a habilidade de trabalhar na vida dessa pessoa. Só Deus tem a habilidade de trabalhar na vida dessa pessoa, porque Deus conhece. Mesmo o marido, ele não conhece a esposa como de fato ela é. Mesmo a esposa não conhece o marido como de fato ele é. Oh, glória, mas Deus conhece. Então ele tem condições de fato de trabalhar na vida de cada pessoa para alcançar essa pessoa
E diante dessa iluminação da palavra é que a gente precisa de fato acreditar que o Senhor Deus, Ele pode transformar e mudar qualquer pessoa. Então não perca a fé, não perca a esperança, persevere no propósito, tá? Porque Deus não quer, Deus vai usar você para alcançar os da tua casa, os da tua família, os que estão próximos a você. Porque você é um cristão, você tem caráter de cristão, você dá testemunho de cristão. As pessoas, quando olham para você, vê o testemunho de Cristo em você. E é a primeira ferramenta que o Senhor Jesus usará para alcançar pessoas. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Deus abençoe poderosamente. Já vimos aí o pastor Alex, já vimos aí alguns irmãos entrando, passando aqui pela live, o irmão Rafael, que Deus abençoe. Deus possa vos abençoar. Compartilhe, irmãos. Ajude-nos a levar a mensagem de Deus. A palavra de Deus, dentro de uma linguagem figurativa, ela é o pão que fortalece o nosso espírito. Quando Deus ele vai falar com o homem, na sua intimidade, ele não fala com a alma, ele não fala com o corpo, ele fala com o espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então percebe-se no texto que quando Deus fala, ele comunica com o nosso espírito. A palavra de Deus, ela é o pão que fortalece, traz toda a vitalidade, ela tem todos os nutrientes necessários para deixar o meu espírito de pé, fortalecido diante de Deus, diante dos homens. Então precisamos constantemente estar nos alimentando da palavra de Deus. Vale ressaltar que a gente não deve ouvir somente o que a gente quer. A palavra de Deus, às vezes, é manifestada e você fala, não é o que eu queria ouvir. Não é o que eu queria ouvir, mas é o que Deus tem para as nossas vidas. Para que haja em nós um despertamento. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então vamos nos alimentar da palavra, vamos nos fortalecer na palavra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 4, irmãos, versículo 4, diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então,
Dentro do texto, Tiago escrevendo para despertar o nosso espírito, despertar a nossa consciência e trazer luz à mesma, né? Ele diz adúlteros e adúlteras. Em algumas versões das Sagradas Escrituras, né, você vai encontrar apenas a palavra adúlteras, não adúlteros, né, porque se trata na igreja dentro do termo feminino. A igreja, ela é a noiva de Cristo Jesus, né? É impossível Deus adulterar. É impossível o noivo adulterar, né? Porque a Israel, ela é a esposa de Deus e ela é tratada assim na antiga aliança. Em vários textos das Sagradas Escrituras, Deus fala da infidelidade conjugal que Israel tinha, né, para com ele. Há vários relatos. O maior desses relatos, dentre todos os livros proféticos, é o livro do profeta Oséias. Então você percebe que Deus dá uma ordem ao profeta Oséias para que ele se case com uma mulher de prostituição. E o Senhor Deus ainda diz a ele: e não proibais que ela se prostitua. Não a proibais que ela se deite com os homens da cidade. Porque Deus queria usar a vida conjugal do profeta Oséias para mostrar para a nação como estava o relacionamento da casa de Israel com ele. Israel estava adulterando a sua aliança, a sua lei, os seus estatutos. Então, se você abrir, né, Isaías capítulo 54, versículo 5, Jeremias capítulo 3, versículo 20, Ezequiel capítulo 16, versículo 23, se você abrir Oséias capítulo 9, versículo 1, você vai encontrar as evidências da argumentação e da exposição que eu estou acabando de expressar a vocês. Que Israel ela adulterava. Então, a gente vai observar dentro dos versículos, Isaías 54 e 5, para não ficarmos só na nossa argumentação e não somente na citação dos versículos. Pois o teu Criador é o teu esposo, diz Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, quando você abre Isaías capítulo 54, versículo 5, Deus usa o profeta Isaías para profetizar a casa de Israel, dizendo: pois o teu Criador é o teu esposo. Jeremias capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: entretanto, como uma mulher que trai o marido, assim tu tens agido de modo todo infiel para comigo, ó comunidade de Israel. Esta é a palavra do Senhor Deus a vós. Quando eu leio Ezequiel capítulo 16, versículo 23 e versículo 25, ao versículo 25 diz o seguinte, se você puder abrir a Bíblia e acompanhar comigo, em
e em todas as tuas abominações e prostituições, não te lembrar-te em nenhum momento dos dias da tua origem, quando em tua primeira infância esperneavas, nua é abandonada numa poça com seu sangue. Ai, ai de ti, o oráculo de Yahvé, o Deus soberano, somando-se a todas as suas outras malignidades. E em cada praça pública construístes para a tua própria vaidade e prostituições altares e santuários elevados. Edificar-te teus altares em cada canto do caminho e fizeste abominações à tua beleza. E ofereceste teu próprio corpo com promiscuidade, cada vez maior a qualquer um que passasse. Então, olha Deus usando o profeta para chamar a atenção de Israel. Meus irmãos, prostituição, fornicação e adultério, nos seus termos, nas suas definições, são diferentes. Mas tanto adultério quanto prostituição e fornicação é pecado. E pecados graves diante do Senhor nosso Deus. E Deus chama a atenção da nação de Israel e mostra a condição em que eles estão, tanto nos seus relacionamentos conjugais quanto espirituais, dentro da aliança que foi estabelecido entre o homem da sua mocidade, e desde que foi estabelecido entre a aliança da nação para com Deus, que havia sido quebrada. Então percebe-se, dentro do contexto, que Israel não só adulterava, que Israel não só fornicava, que Israel não só se prostituía, porque eles adulteravam com a mulher da sua mocidade, quebrando aliança com a mulher da sua mocidade. Eles se prostituíam após os ídolos. E eles também fornicavam. Adultério, no termo mais simples, é quando o marido ou a esposa quebra a aliança, tendo relação fora do relacionamento. Prostituição é quando você tem relação sexual e você cobra dinheiro, ou você vende o seu corpo para os prazeres, que é a profissão mais antiga existente. Fornicação é quando ambas as pessoas não têm aliança, mas mantêm relação sexual. Então percebe-se aqui que Deus está usando os profetas para chamar a atenção de Israel. A adúltera, a prostituta, a fornicária. Quando eu abro Oséias 9:1, diz o seguinte: não te alegres, ó Israel, não regozijes como os povos pagãos, pois te prostituístes, desprezando o teu Deus, amaste a paga de prostituição e cada eira de trigo. Então olha o que a Bíblia está mencionando e dizendo. Não te alegres, ó Israel, não regozijes como os povos pagãos. Deus chamou Israel para ser o referencial na terra, para conduzir a presença de Deus e as outras nações verem na nação o testemunho do verdadeiro Deus. Essa nação, ela era diferente de todas as outras nações.
Mas Deus está dizendo que eles andam da mesma forma como os outros povos pagãos. Por te prostituístes, desprezando o teu Deus, amar-te a paga de prostituição em cada eira de trigo. Era onde aconteciam as prostituições. Eles não se entristeciam porque cometiam esse pecado, mas eles se alegravam. Mas Deus exorta eles: não te alegres, ó Israel. Glória a Jesus. Então você percebe dentro do texto que Tiago está dizendo: adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É bem verdade que Tiago está extraindo da lei, dos salmos e dos profetas a verdade escriturística e inserindo a mesma verdade no contexto da igreja. Porque ele está dizendo que uma vez que nós temos aliança com Cristo Jesus e recebemos dele o conhecimento da sua verdade, temos que ter cuidado em não adulterarmos a verdade de Deus, abandonando ela, traindo ela com as inverdades do mundo, com as fascinações do mundo, com as paixões do mundo, com as concupiscências do mundo, com os prazeres do mundo. E Tiago está chamando a atenção da igreja, exortando a igreja para que permaneçam fiéis e firmes em Cristo Jesus, obedecendo a lei de Cristo. Então percebe-se, irmãos, que pela expressão da palavra mencionada pelo apóstolo Tiago, irmão do Senhor, é impossível, segundo as Escrituras, ser amigo de Deus sendo amigo do mundo. É impossível, segundo as Escrituras, o homem ser amigo de Deus se ele ama o mundo, com as suas paixões e as suas concupiscências, pois essa entrega aos valores mundanos o torna inimigo de Deus. É Bíblia sagrada, é a palavra do bom Deus que está declarando. Se você diz que é amigo de Deus, mas ama as paixões e as concupiscências do mundo, você não é amigo de Deus. Se eu me encontrar nessa condição, eu não sou amigo de Deus. Eu sou inimigo do mundo. Eu sou inimigo de Deus por amar os prazeres e as paixões do mundo. E vemos em toda a Bíblia Deus declarando essas verdades escriturísticas. Eita Jesus! Glória a Deus! Vamos lá, primeira epístola de João. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e as suas concupiscências,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre nele. Meu Deus, meu Deus, olha o que diz Gálatas 1:10. Vamos lá fundamentar no texto bíblico a mensagem de Deus. Gálatas 1:10. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo Jesus. Então perceba, meus irmãos, dentro da narrativa bíblica, a exortação para que permaneçamos em Cristo, amando a Cristo e não ao mundo. Deus preserva Noé e sua família no juízo diluviano, por Noé não amar os prazeres mundanos da sua época, da sua geração. Você percebe que Noé achou graça diante do Senhor. Deus visita Noé e faz uma aliança com Noé, e Noé, ele é fiel à aliança que estabeleceu com Deus. Ele andou na contramão da sua geração. E por amar a Deus e andar na contramão da sua geração, Noé foi desprezado pelo mundo da sua época, pelas pessoas da sua época. Mas eu pergunto a você numa breve reflexão, sintetizando o contexto da geração de Noé: quem foi preservado? Foi o mundo? Ou quem foi preservado foi Noé? Noé priorizou ser amigo de Deus, ser desprezado pelo mundo, mas preferiu ser amigo de Deus, porque aquele que é amigo de Deus, aquele que ama a Deus, aquele que ama as verdades escriturísticas, permanece para sempre. Mas aquele que despreza as verdades escriturísticas, ordenada por Deus, e ama as coisas do mundo, não permanece para sempre. O final será o lago de fogo, caso não se arrependa, caso não se entregue ao governo do Senhor Deus por meio de Cristo Jesus. Mas esta não é a vontade de Deus, que os homens pereçam, que os homens sejam condenados. Não é a vontade de Deus, não é o desejo de Deus, pois a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando a Bíblia diz que Deus atrairia todos a Ele, é porque Ele, por meio de Cristo, deu esta liberdade aos homens. Mas eu pergunto, os homens querem renunciar o pecado, as paixões do mundo, para servir ao Senhor, para amar as verdades do Senhor Deus e andar após ela? Então é bem verdade que Deus olhou para a geração de Noé e Deus fez uma declaração, e eu quero que você ouça ela. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicando sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era o má continuamente. Essa era a condição em que se encontrava aquela geração. Mas não era a condição que se encontrava em Noé, que não se encontrava na sua esposa, não se encontrava nos seus filhos e não se encontrava nas noras de Noé. Porque essas 8 pessoas decidiram amar a Deus. Oh, glória a Jesus! Essas pessoas decidiram amar a Deus e desprezar
as paixões e as concupiscências que o mundo oferecia. Pois quando João escreve na primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz que no mundo a concupiscência da carne, da natureza da carne, do apetite da concupiscência da carne. No mundo a concupiscência dos olhos. No mundo a soberba da vida. Mas em Cristo não. No eterno Deus não. Oh, glória a Jesus. Você pode dar um glória? Você pode adorar a Deus aí? Quem ama a Deus é aborrecido pelo mundo. Eu estou falando que que somos inimigos do mundo por ser amigos de Deus. Quem é amigo de Deus é desprezado pelo mundo. Quem é amigo do mundo, o amor do Pai não está nele. Então, segundo ponto, quem ama a Deus é aborrecido pelo mundo. Porque, irmãos, quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Quem ama a Deus obedece os seus estatutos. Quem ama a Deus faz a sua vontade. E por obedecermos os mandamentos, andarmos nos estatutos e nas leis do Senhor, somos desprezados pelo mundo, somos rejeitados pelo mundo, somos considerados a escória desse mundo. Apenas por ministrarmos e vivermos os valores escriturísticos das Sagradas Escrituras. Então, quem ama a Deus é aborrecido pelo mundo. João 15, versículo 18 e versículo 19. Se o mundo vos aborrece, é Jesus dizendo, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos em João capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, temos irmãos nossos presos, temos irmãos nossos sendo levados aos tribunais, temos irmãos nossos sendo levados a receber processos por amor a Cristo Jesus. Hoje você não pode dizer nome de demônios por causa de determinada religião, porque você pode ser levado aos tribunais. Então percebam, amados irmãos, que Jesus está dizendo, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolher do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, pelas verdades escriturísticas, nós cristãos já temos conhecimento, raízes, entendimento, que seremos odiados, que seremos rejeitados, que seremos levados aos tribunais. Mas Jesus disse, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando falarem todo mal contra vós, quando vos injuriares. Quando vocês estiverem nestas condições, enfrentando estas condições, Jesus disse, não se tristeçam, que não haja tristeza em vossos corações, mas se alegrem, porque antes a mim o fizeram, mas se alegrem, porque grande será o vosso galardões nos céus. Oh, glória a Jesus! Terceiro ponto,
Quem agrada ao mundo de homens pecadores, desagrada a Deus. Sempre nas minhas exposições há as perguntas. A quem nós estamos agradando, irmãos? Nós estamos agradando a Deus ou nós estamos agradando aos homens? E eu quero frisar aqui, porque é importante, que é lamentável, que eu vejo cristão dizendo: eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Eu não me sujeito a homens, eu me sujeito a Deus. Eu não devo obedecer a homens, eu não devo me sujeitar a homens promíscuos, a homens pecadores, a homens miseráveis. Quando eu estou relatando isso, eu estou falando dentro do contexto bíblico, teológico e cristão. Quando esses homens, eles vêm nos confrontar, nos humilhar concernente às Sagradas Escrituras. Mas alguns cristãos usam essa argumentação contra pastores, contra evangelistas, contra presbíteros, contra a sua liderança espiritual. Pessoas que estão desvirtuando uma verdade das Sagradas Escrituras em si. Então a quem nós estamos obedecendo? A Deus ou aos homens? Lembra da passagem de Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi indagado pelos fariseus e saduceus? Quem vos deu ordem de anunciar o Evangelho? Pedro e João olham para eles e os exorta. Importa obedecer aos homens ou a Deus? Importa obedecer a vocês ou a Deus? Porque o que Pedro e João estavam fazendo ali era fazendo exposição do testemunho de Cristo Jesus. E os fariseus e saduceus foram ali para pará-los, calá-los. Mas eles não pararam, eles não se calaram, porque eles não estavam quebrando nenhum princípio ali. Nem dentro da jurisdição das leis vigentes da época, e nem dentro das jurisdições das leis teológicas espirituais da época. Eles estavam fazendo ali a vontade do seu Senhor, anunciando o testemunho de Cristo Jesus. Então a quem estamos obedecendo? A Deus ou aos homens? Gálatas capítulo 1, versículo 10 e ao versículo 12. Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, ele faz essa citação. E ele faz duas perguntas. Por que persuade eu agora, a homens ou a Deus? A quem Paulo estava persuadindo? Aos homens ou a Deus? A Deus não era aos homens. Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria eu servo de Cristo Jesus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é pela vontade dos homens, não é pelo princípio dos homens, não é pela lei dos homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Então Tiago, ele deixa essa verdade fundamental para a fé cristã. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quarto ponto, irmãos. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitas pessoas dizem que ama a Deus, que ama o Pai, mas praticam e satisfazem, vivem nos prazeres do mundo.
vive nos prazeres do mundo. Graça e paz a todos os irmãos que estão chegando na live. Vimos aí vários irmãos e irmãs, mulheres e homens de Deus. Sejam bem-vindos. Então, já citamos o texto. Estamos embasando mais ainda. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No Evangelho de João, a narrativa de Jesus é: quem ama a mim, obedece os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e eu farei nele morada. Então, perceba-se que o texto sagrado está dizendo: quem ama o mundo, as suas concupiscências, o amor do Pai não está nele, não está nele. Tá? O amor do Pai não está nele. Mas eu te digo, o amor do Pai está sobre ele. É diferente. Porque o amor de Deus está sobre homossexuais, gays, lésbica. O amor do Pai está na vida do assassino, do drogado, sobre essas pessoas. O amor do Pai está na vida daquele que diz que nasceu, nunca cometeu erro nenhum na vida, nunca quebrou leis nenhuma, mas é pecador do mesmo jeito. Agora a pergunta é: o amor do Pai está em você? Porque para o amor do Pai estar em mim, eu preciso amar os mandamentos, viver os mandamentos de Cristo Jesus. Para que o Pai me ame também, e para que em mim Ele faça morada. Oh, glória! Então percebam, meus irmãos, o que a Bíblia está relatando. Chamando-nos a responsabilidade ao compromisso de uma vida cristã genuína. Primeiro, quem ama o mundo? Quem ama o mundo mergulha no pecado. Quem ama o mundo mergulha no pecado. Vou repetir: quem ama o mundo mergulha no pecado. Lucas, capítulo de número 12, versículo 16 ao versículo 21, diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga a minha alma. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meu Deus, quem ama o mundo mergulha no pecado, ama o pecado, se satisfaz no pecado, se deleita no pecado. Aí você percebe que é Jesus aqui falando acerca da parábola do rico insensato, que amava o mundo e os seus prazeres, as suas riquezas. Mas há uma pergunta dos céus a ele:
Louco, se hoje pedir a tua alma, a quem será? Porque é certo, irmãos, que todos nós morreremos. Nascemos, vivemos e morremos. Quem é o homem que pode escapar da morte? A pergunta que fica nessa exposição é: quando você morrer, qual é a porta que você vai entrar? A estreita e apertada ou a larga e espaçosa? A estreita e apertada é para quem ama a Deus e anda nos seus princípios, nos seus valores, nas suas leis, nos seus mandamentos. É quem se sujeitou a Ele e não ama o mundo, mas o ama de verdade e de fato. A porta larga e espaçosa, após a morte, vai conduzir o homem ao inferno, a um lugar reservado para aqueles que rejeitaram o amor a Deus, uma vida com Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Permita o amor de Deus estar em você, não sobre você. Permita. A graça de Deus está em você, não sobre você. Renuncie o mundo, as suas paixões, as suas concupiscências, para que Cristo de fato habite em você. Então você percebe que fica a pergunta. Segundo, quem ama o mundo mergulha na escravidão. É escravo do pecado. Sabe o que isso quer dizer? O pecado é senhor da tua vida e governa a tua mente, governa o teu coração, governa o teu espírito, governa a tua alma e governa o teu corpo. O poder tem esse pecado sobre a sua vida, ele te governa. Quem ama o mundo é escravo do pecado. João, capítulo de número 8, versículo de número 34, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em outras versões está servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então percebam, meus irmãos, que o escravo, ele precisa ser servo. O que eu estou dizendo com isso? Ele não faz mais parte da minha vida, ele não domina mais a minha vida, ele não controla mais a minha vida, porque em Cristo os pecados que habitavam na minha vida foram arrancados, removidos pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Mas não é assim com aqueles que ainda não creram, com aqueles que não aceitaram, que não permitiram Jesus governar as suas vidas. A lei do Espírito de vida que habita na vida cristã auxilia, ajuda ele nas suas fraquezas. Quando o pecado bate na vida de um cristão, na porta querendo entrar, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia, nos ajudando a clamar: Abba, Pai. É por isso que o pecado não tem mais domínio sobre a vida de um cristão, porque ele tem o auxílio do Espírito a clamar ao Pai e dizer: fortalece-me. O Senhor é que governa a minha vida, não mais o pecado. Glória ao Senhor Jesus. Então eu te pergunto, deixe nessa manhã de ser escravo do pecado.
Não permita o pecado ser senhor sobre a sua vida. Oh, glória a Jesus. Terceiro ponto. Quem ama o mundo mergulha na sensualidade. Vou repetir. Quem ama o mundo mergulha na sensualidade. Vamos ver o que Paulo fala ao jovem Timóteo, um jovem obreiro, que andava junto com Paulo também nas suas viagens missionárias, que também pastoreou igrejas, e Paulo escreve 2 cartas pastorais que levam o seu nome, o jovem Timóteo, capítulo de número 3, na sua segunda carta, versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo fala a Timóteo: destes afasta-te, destes não comunga, afasta-te deles. Quando fala de sensualidade aqui, irmãos, quem ama o mundo mergulha na sensualidade em todo o sistema de prazer e de concupiscência. Foi as condições que acabei de abordar quando Paulo escreveu a Timóteo. Eu pergunto a vocês: estamos vivendo esses dias? Você vê essas características na sociedade dos nossos dias? Você vê essas características em muitos que estão dentro da casa de oração, querendo ser igreja, e a sua conduta os reprova, porque estão enquadrados nesse mapa geográfico que Paulo acabou de citar a Timóteo? Porque quem de fato é amigo de Deus, não há essas características na vida de quem é amigo de Deus. Há essas características na vida de quem é inimigo de Deus, amigo do mundo. Frisando, quem é amigo de Deus, não existem essas características aqui. Em quem é amigo do mundo, existem essas características aqui. Não tenho problema em repetir, porque está sendo gravado. Sabe, porém, isto, meu filho na fé, chamado Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo estava escrevendo uma carta pastoral direcionada unicamente a Timóteo, devido a conflitos que estavam na igreja da sua época. Ele, como líder, um jovem pastor que estava passando por conflitos ali na igreja, em vigente à sociedade, e Paulo começa a mostrar a ele as características de pessoas que estavam infiltrados na igreja, que tinham uma concepção, uma filosofia que não era de Cristo, mas estavam lá, gerando conflitos e confusão. Ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade,
mas negando-lhes a eficácia dela. Meu filho Timóteo, destes afasta-te. Então Paulo traz aqui, irmãos, tá, uma exortação para que não permitamos que nós sejamos mergulhados na sensualidade, porque somos amigos de Deus. Mas quem ama o mundo se permite que essas obras aconteçam na sua vida e eles vivem essas obras. Quarto ponto: quem é amigo do mundo mergulha na condenação. Eu vou repetir: quem é amigo do mundo mergulha na condenação. Mergulha na condenação. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34. Diz assim as Sagradas Escrituras: e chamando-os a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amigo de Deus, nega-se a si mesmo. Amigo de Deus, carrega a cruz de Cristo. Sabe o que é, irmãos? Estar crucificado com Cristo. Sabe o que é carregar a cruz? Jesus está na cruz. É eu me colocar no lugar de Jesus na cruz. Melhor dizendo, reformulando a minha fala, é eu ser crucificado junto com Cristo. É eu sentir as dores que Cristo sentiu. É eu estar lá na cruz junto com Cristo, tendo ciência do real propósito de estar lá. E isso eu preciso negar a mim mesmo. Isso é quem ama a Deus. Mas quem ama o mundo, aí eis a pergunta: pois que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então quem não acredita em Cristo e não se entrega ao governo de Cristo, está debaixo de condenação. Quem ama o mundo mergulha na condenação. Porque Deus quer? Não. Porque o diabo quer? Porque a decisão é sua. A escolha é sua. Escolhei hoje. Mesmo na antiga aliança tem a expressão escolher hoje a bênção ou a maldição. O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem renunciado por amor a Cristo Jesus? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, é Jesus que está dizendo, e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meu Deus, olha a responsabilidade, olha a exortação do Senhor Jesus. Você tem se envergonhado de Cristo? Você tem se envergonhado do Evangelho? Paulo não se envergonhava, como eu também não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Eu não me envergonho de abrir os meus lábios e falar do testemunho de Cristo Jesus. Não importa quem seja a pessoa, eu não me envergonho de dizer que sou cristão.
Porque se eu me envergonhar de Cristo e do Evangelho, olha o que Jesus está dizendo: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então você percebe que Jesus vai ter vergonha dessa pessoa por amar o mundo. Então que isso fique de alerta para nós, cristãos, e a todos aqueles que estão participando. Quinto, irmãos, os 3 níveis de influência. Eu vou repetir: os 3 níveis de influência do mundo na vida do homem. João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, quando João usa a expressão tudo que há no mundo, ele mostra 3 níveis de influência. Tá? A primeira é a concupiscência da carne, desejos e paixões. O segundo é a concupiscência dos olhos, janelas da alma. O terceiro é a soberba da vida, coração elevado e exclusivista. Então perceba que há 3 níveis de influência do mundo na vida do homem. A igreja de Cristo, quando eu falo a igreja de Cristo, os cristãos em Cristo, eles sofrem essas influências, porém essas influências não têm domínio mais sobre eles. Aqueles que não têm Cristo Jesus, eles sofrem influência e vivem essas influências, tá? De uma forma simples, explicando o texto e o seu contexto. Então não procede do Pai, mas procede do mundo quem aceita essas influências sobre a sua vida. Nós que somos cristãos não aceitamos essas influências. Nem a influência da concupiscência da carne, nem a influência da concupiscência dos olhos, e nem a soberba da vida. Quando fala das concupiscências da carne, fala do grego, no grego, que quer dizer sax, paixões e desejos, que a natureza da carne almeja e deseja. Quando fala da concupiscência dos olhos, fala da janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é mau. De uma forma simples, quando é que todo o meu corpo é bom? Quando os meus olhos têm a plenitude da iluminação, da revelação da palavra por meio de Cristo e do Espírito Santo na sua vida. Quando é que meu corpo é má? Quando as janelas da minha alma é entregue às paixões, ao amor desse mundo. E a soberba da vida, que é o coração elevado e exclusivista. Se formos explicar todos aqui, dá uma mensagem muito longa, mas de uma forma bem simples. Sexto, quem ama a Deus tem a consciência viva. Eu vou repetir: quem ama a Deus tem a consciência viva. 1 João capítulo 2, versículo 17. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Ajuda a compartilhar, irmãos, a live. Diz assim: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre.
O mundo vai passar, as concupiscências do mundo vão passar, mas só vai permanecer para sempre aquele que faz a vontade de Deus. Sétimo, há 3 fases da tentação de Jesus por meio de Satanás. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 16. E disse-lhes aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e façais da casa de meu pai, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então há 3 fases da tentação de Jesus por meio, do adversário. Primeira, Satanás o tentou através dos desejos da carne. Mateus 4:3, o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Segundo, Satanás o tentou através da soberba da vida. Mateus 4:6, se tu és o Filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Terceiro, Satanás o tentou através da concupiscência dos olhos. Mateus capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então você observa que Jesus ele foi tentado nessas 3 fases, nos desejos da carne, na soberba da vida e na concupiscência dos olhos. Todos esses 3 níveis eles foram oferecidos a Cristo. Agora eu pergunto a vocês: Jesus aceitou? Jesus recebeu as propostas? Pelo contrário, Jesus rejeitou e repreendeu o adversário. Porque é melhor amar a Deus, é melhor permanecer em Deus do que no mundo. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Tem muitas outras coisas que desejo vos falar. Meus irmãos, esta é a mensagem de Deus. Sendo inimigos do mundo, por ser amigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Foi o versículo que me embasei para trazer essa simples posição. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Esta mensagem ela vai estar lá no meu canal do YouTube, Eu salvo ela e baixo lá no YouTube. Os irmãos podem procurar lá, Dark Suaraquém, e você vai encontrar. Você pode assistir a mensagem, compartilhar com um amigo, compartilhar com outras pessoas, porque a mensagem ela é bíblica, cristocêntrica, e o objetivo dela é alcançar mentes e corações. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar. Que o Senhor Jesus ilumine a sua mente, o seu coração todos os dias. Que você tenha força. Que você tenha força neste caminho apertado e estreito.
que você possa estender a sua mão quando você encontrar um irmão que está fraco, né, que está pensando em desistir da fé, que você seja usado por Deus para despertar a consciência, trazer uma palavra que edifique, que desperte, que reavive a fé do seu irmão, dos nossos irmãos. Amém? Você vai encontrar vários textos bíblicos dizendo que precisamos exortar uns aos outros. Precisamos exortar uns aos outros. Há dias, irmãos, que estamos felizes, há dias que estamos alegres, mas há dias que estamos tristes, Há dias que, eu vou usar uma palavra bem chula, vocês já ouviram, tem dias que dá vontade de você chutar o pau da barraca, largar tudo e sumir por causa das pressões. Todos nós passamos por isso, mas que tenhamos a nossa âncora em Cristo, firmada em Cristo, que o barco da nossa vida, a nossa âncora esteja firmada em Cristo. Amém? Que Cristo seja o capitão do nosso barco e sempre nós devemos nos direcionar a Ele para que Ele nos fortaleça e nos dê a direção correta e para que nós possamos tomar a atitude correta, as decisões corretas. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar e te fortalecer. Meus irmãos, muito obrigado aos irmãos que curtiram, obrigado aos irmãos que nos ajudaram na meta, os irmãos que compartilharam, muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Fui!